Fala galera, nós estamos novamente aqui hoje para continuar a nossa sériezinha. Só para recapitular, né? Na última oportunidade que a gente falou sobre o Python e o MetaTrader, a gente fez esse código aqui, né? Eu atualizei agora, deu um bug no meu Python, não sei porquê. Aí eu atualizei para a versão 3.11. Lembrando que se você não tiver o o MT5, né, que seria esse pacote que faz a integração, você digita aqui pip install pip install MetaTrader MetaTrader 5, tudo junto. Aí ele vai dizer que já está satisfeito no meu caso, né? Porque eu já instalei, né? E ele pede aqui para eu atualizar o meu o meu pip, mas tudo bem, vamos deixar quieto assim, né? Então depois que você instalou, eu fiz a importação do MetaTrader aqui, chamei de MT5, ou seja, toda vez que eu tiver que chamar então essa lib, essa biblioteca, eu não vou chamar como MetaTrader 5, vou chamar direto com MT5 porque eu dei um apelido para ela como se fosse MT5. Então aqui a gente faz uma condição para estabelecer a conexão, eu já tenho aberto aqui o MetaTrader, né? Nesse momento, aqui eu estou utilizando uma continha, aí quando eu realizo então o código, quando eu toco o código aqui, ele então vai fazer, ele vai puxar as informações, e aí a gente tinha dado aqui as informações do terminal, e aí a gente deixou aqui como dict, e depois a gente pegou algumas informações. Eu vou executar aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez foi printar ele como dict. Então, a dict, ela é esse formato aqui, onde eu tenho uma chave e um valor, né? E uma forma de você acessar esses valores seria, então, colocando a dict, né, e acessando pela chave, né? Então, no caso aqui, se eu quisesse saber o login, eu chamei aqui de login do usuário uma variável, né, onde eu passei aqui essa dict que eu acabei de imprimir, né, com todas as informações, e já fiz o acesso. O que que eu quis aqui, ó, account info dict, e qual que foi a chave que eu usei? Login. Então, quando eu chamo o login aqui, ele vai me retornar, então, o valor do número da conta, né? Ele me retorna, então, o valor, certo? Então, eu chamo pela chave, né? Aqui, então, tá a variável da dict que eu estou puxando e a chave, então eu retorno o valor. Então, no caso aqui, quando eu chamo o login aqui, né? Quando eu estou chamando essa variável aqui, que é o login do usuário, né? Ele vai retornar então 44044, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Então eu fiz um print onde o login do usuário está aqui e o número da conta é 44044, ou seja, deu certo. Eu poderia então chamar outras coisas, né? Eu até fiz isso na última oportunidade, onde chamamos o servidor e a gente chamou pela chave server. Se você procurar, está aqui embaixo server, né? E ele tem que retornar então esse valor aqui, né? Evolve Marks MT5 Demo Server. E foi o que ele retornou aqui embaixo. Nós também chamamos o balanço, né? Que a gente chamou de balance. E aí a gente chamou pela chave de balance aqui, né? Então se você procurar na dict, em algum momento você vai encontrar aqui a chave balance, que é essa aqui, certo? Então quando eu chamei aqui, então ele retorna esse valor de 751,71 que tem nessa continha. Então hoje a gente vai continuar dando uma mexida, né, nessa documentação, e aqui a gente foi mais ou menos até aqui, accounting info, né, e o que que a gente vai fazer hoje aqui? Ai, peraí que, não sei o que que deu aí, dá uma mexida aqui, mas acho que deu certo. Eu fui mexer na tela aqui do computador. Então, como eu falei para vocês, né, eu posso passar informações de login, onde eu tenho aqui o número da conta e a senha. Aí eu posso acessar uma determinada conta, tá bom? Então eu já fiz isso. Agora a gente vai para os symbols total, que seria essa aqui. E aqui no symbols total eu já tenho aqui algumas coisas que eu já tenho, que eu já puxei no código, ou seja, eu já importei MT5. Isso aqui não precisa, né? Que é simplesmente para eu saber a versão e quem foi o autor. Aqui eu inicializo, que eu já tenho aqui em cima também. Olha, eu já inicializo, eu faço então aqui uma condicional onde eu inicializo.
E então eu vou utilizar esse symbols total. Eu vou colocar aqui em português, que fica em inglês normalmente aqui. Então o que vai retornar? Obtenha o número total de instrumentos financeiros no terminal MetaTrader 5. Como eu estou utilizando uma outra conta, então eu vou fazer só o seguinte, ó. Eu vou pegar só essa partezinha aqui, vou copiar ela e vamos colocar ela para baixo aqui, ó. Então, o que eu estou printando aqui nesse caso? Estou printando a minha dict, então eu vou fazer um comentário aqui, eu não vou mais printar essa dict e vou vir aqui para baixo, onde eu vou imprintar só, vou printar apenas as informações da conta direto, né, e vou obter então esses resultados. O que eu vou utilizar aqui então? Eu vou chamar, vou declarar uma variável, né, que eu vou chamar mt5 symbols total, né, e aí caso essa variável ela seja maior que zero, ele vai contar então a quantidade de símbolos. Ou seja, provavelmente se eu puxar aqui symbols, ele vai ser uma variável inteira. Mas a gente já vai ver isso. Então, aí a gente vai encerrar, né? Vai encerrar ali a nossa conexão. Eu também vou tirar esse aqui, né? Vou comentar. Acho que é só pegar aqui e fazer isso, se eu não me engano. Isso. Contra um ponto e vírgula eu consigo fazer já o comentário em todas. Então o que eu tenho feito aqui, ó? Para você não se perder aí, então nós inicializamos e aqui não precisaria dessa parte, né? Nós estamos já aqui. Então nós inicializamos e vamos chamar então esses símbolos aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então vamos executar, né? Ó, total symbols 108, tá? Então quer dizer que ele retornou um valor acima de zero, ó. Porque se o valor de símbolos fosse maior que zero, então ele iria contar quantos símbolos tem. Uma coisa que eu posso fazer aqui já é dar um print, né, para eu saber que tipo de variável é esses symbols. Então eu coloco type symbols e aí eu vou saber exatamente que tipo de variável que é ali os símbolos, né. Isso é importante porque às vezes nós queremos aproveitar alguma propriedade, né, dela, e a gente não sabe exatamente o que é. Por exemplo, nós podemos ter uma dict, nós podemos ter float, e nesse caso aqui nós temos inteiros. Então aqui quando eu retorno o símbolo, para ficar bem fácil de entender o código, aconteceu o seguinte, eu chamei então esse método do mt5 symbols total, né, que ele está disponível lá, né, e na biblioteca, na library. E o que eu fiz? Eu passei esse mt5 symbols total para symbols. E aí quando eu pego o tipo da variável symbols, porque no Python é um pouco diferente, se você pegar, por exemplo, o MetaTrader, né, MQL5, ou mesmo algumas outras linguagens, você vai ter que declarar aqui, ó. No caso, symbols total, eu teria que declarar como um inteiro. Ó, int symbols. Teria que dizer assim, ó, é um inteiro, né? E eu estou declarando como símbolos. Aqui já dá erro, inclusive, porque não é assim que o Python funciona. O Python funciona de uma forma que ele mesmo ele atribui esses valores. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, só para aproveitar esse gancho, né, que a gente está falando aqui, ó, Ctrl V, e eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você, se eu alterar aqui symbols para, por exemplo, euro JPY. Agora, símbolos, o Python entende que isso aqui é uma string. Por quê? Porque eu tenho as duplas aspas e eu não tenho número ali dentro. Então, quando eu venho aqui e dou um Ctrl S para salvar, ele já não tem, ele não está dando problema nenhum. E se eu vier aqui, então, agora e executar esse código, o que vai acontecer? Ó, ele diz que é uma classe do tipo string, então símbolos retornou como string. E agora aqui então nós temos um valor, ele deu erro aqui embaixo, né? Porque o que acontece, ó? Se símbolos for maior que zero, ele dá um erro não é suportável, porque eu não posso dizer que uma string é maior que zero. Eu tô falando aqui, teria que ser um número, certo? Então, no caso, se eu colocar aqui, por exemplo, um float, aqui ó, 2112.5, isso aqui não é um número inteiro, e ele é maior que zero. Quando eu
toco aqui, olha o que ele diz assim, ó. A classe dele é float e ele é mark 0, então o Python entende aqui que mesmo não sendo um número inteiro, sendo um número que ele é quebrado, né, ele vai retornar porque ele é mark 0. Então, a gente precisa entender algumas coisas para a gente poder saber lidar com esses dados que a gente tem aqui. No caso aqui, símbolos, aqui eu estou chamando a partir dessa variável, a partir desse método aqui, que ele chama o mt5 symbols total. Eu já sei que aqui ele vai retornar um valor inteiro, e aí eu faço então essa verificação dos símbolos, que se tiver retornado um valor maior que 0, eu vou printar qual é o valor de símbolos. O total de símbolos é um valor inteiro. Se eu não tiver nenhum símbolo, ele vai retornar aqui como não foi encontrado nenhum símbolo. E aí nós terminamos a conexão. Então, sobre os símbolos seria isso. Então, nós vamos, quando a gente chama símbolos total, a gente tem, então, o total de símbolos que estão disponíveis naquele tipo de conta. Ó. Nessa conta aqui, então, nessa conta da Evolve Test, né, eu tenho 108 símbolos. Eu não sei se a gente consegue ver em algum lugar, mas eu teria, então, aqui 108 símbolos entre Forex, Crypto, índices, commodities, né, commodities, que entra aqui inclusive o ouro por dólar, né, SHA USD, e a conversão. Aqui também tem o customizado, né, essa parte que eu já utilizei em algum momento. Então eu tenho 108 símbolos. Aqui, por exemplo, como foi um que eu criei, né, como eu criei isso aqui, eu posso vir aqui excluir esse grupo personalizado e agora não tem mais nada. Esse aqui eu posso excluir, tá? Esse do custom, porque eu usei aqui. E normalmente é um indicador que cria esse tipo de símbolo customizado. Talvez agora, né, que eu já excluí, o meu total de símbolos seja diferente. Agora talvez... agora são 90. Por que são 90? Porque eu excluí uma quantidade de símbolos aqui, onde que eu vim? Eu vim aqui no Ctrl U, ou a lista de ativos, que é esse valor aqui, e ele quer dizer que eu tenho, nessa pasta do MetaTrader, eu tenho 90 ativos, que eu posso fazer negociação. Nesse caso, então, ele retornou agora o valor 90, não foi mais 108, mas sim 90. Eu excluí lá os símbolos que são customizados, que na verdade são criados assim que eu coloco um indicador que cria um símbolo customizado, como por exemplo o Renko. O Renko ele vai criar, já que não é nativo do MetaTrader, ele vai criar então um símbolo personalizado. Então agora a gente conseguiu, né? Conseguiu chamar os símbolos. E agora nós vamos fazer mais alguma coisa aqui para a gente ver e continuar dando uma mexida aqui na nossa documentação. Então aqui dos símbolos total, ele vai retornar um valor inteiro. Ó. Ele já diz aqui que retorna um valor inteiro, ou seja, é um valor que não tem vírgula. Por exemplo, a gente retornou o valor 108 e agora a gente retornou o valor 90. É semelhante à função symbols total, que tem lá no MQL5, né? No caso, se eu puxar aqui, ele vai até abrir, e eu tenho symbols total, que é em MQL5, que na verdade é um bool, né? E ele retorna um valor int. Lembra que eu falei para vocês que ele era o valor inteiro? Então, int symbols total, ele retorna, então, os ativos que estão, se for true, somente ativos na observação do mercado. Nesse caso aqui, a gente está chamando o número total de símbolos, é um pouco diferente, incluindo personalizados, que foi o que eu falei para vocês, que eu excluí lá, né? E os habilitados no MarketWatch. No caso aqui, mesmo que ele não esteja habilitado, ele vai retornar o total mesmo, tá bom? Então, nós conseguimos mexer um pouco mais, vamos dar mais uma olhada, vamos no Symbols Get. Aqui no Symbols Get, então, o que a gente vai ter? Obtemos todos os instrumentos financeiros do MetaTrader 5. Então aqui a gente tem group, no caso. Então ele vai passar aqui em symbols get e no meio ele tem um group. Então se você for ver, ó, quando eu chamo symbols get e não passo nada, ele vai chamar todos. No entanto, quando eu passo symbols get e coloco alguma coisa dentro, ele vai chamar somente um determinado, né? Então vamos fazer por partes aqui. Lembrando então que a primeira parte nós já temos no código, a segunda também, quando eu inicio. E aí, então a gente vai utilizar aqui symbols get. Primeiro nós vamos pegar essa parte aqui, Ctrl C,
Agora a gente vem aqui e vamos colocar aqui embaixo, Ctrl V. A gente vai pegar aqui um len, ou seja, esse len aqui, ele retorna então o tamanho, o número de itens que está contido em símbolos. Aqui eu tinha um número inteiro e aqui eu tenho agora, ele está pegando nessa variável symbols, que eu posso alterar aqui, símbolos. Eu vou colocar símbolos para não ficar igual, né? Eu vou retornar, então, ó, aqui em cima eu estou retornando um valor inteiro, onde eu pego o total de símbolos, e aqui eu obtenho todos os símbolos dentro de uma variável, onde eu só quero saber os símbolos aqui. Eu só quero saber a quantidade de símbolos que estão contidos em símbolos. Eu já vou explicar qual é a diferença dos dois. No caso aqui, olha, se você reparar aqui, nós já entramos novamente naquela ideia do tipo da variável, né? No começo aqui, quando eu chamo isso aqui, eu estou utilizando uma condicional para valores inteiros. E aqui no caso, eu não estou fazendo isso. Só esse fato aqui de eu ter um len, ele significa uma outra coisa que a gente vai fazer agora diferente, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de tudo, eu vou fazer o print, né? Print do tipo da variável que ele está retornando. É claro que eu tenho ali na documentação, mas eu posso puxar aqui também, ó, por type, e eu chamo aqui através dos símbolos. Lembrando, pessoal, a gente está fazendo tudo aqui meio... eu estou fazendo junto com vocês, então a gente vai fazendo aqui os testes juntos. E então, o que eu tenho aqui agora? Eu vou retornar aqui uma variável que eu sei que é inteira e vai me dizer que eu tenho 90 símbolos. Aqui embaixo eu vou retornar também símbolos, que ele está me dizendo que são 90, mas agora eu tenho mais uma linha aqui anteriormente que vai me dizer que tipo é essa variável aqui. Então, quando eu executo, olha, ele diz que é uma tupla. Então, agora a coisa ficou interessante, porque como é uma tupla, eu tenho mais resultados dentro. Então, agora, olha o que vai acontecer aqui, ó. A partir do momento que eu tenho, então, uma tupla, agora, quando eu printo somente a variável símbolos, eu vou printar o quê? A tupla, certo? Então, no caso, aqui, quando eu coloco só a variável, eu printo só a variável. Ou seja, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou printando essa variável inteira aqui retornada pelo símbolos total. Nesse caso aqui, quando eu printo símbolos, eu estou retornando essa tupla, que é chamada por símbolos get. Então, agora, na teoria, o que a gente espera que aconteça aqui? Que ele continue dando total símbolos 90 e símbolos 90 aqui embaixo. Mas aqui agora, como eu tirei o type da frente de símbolos, eu vou ter printado uma tupla, ou seja, vai ter uma tupla diferente de uma lista. Parece uma lista, mas não é uma lista. Vocês vão entender a diferença ali e a gente vai falar depois um pouco mais sobre isso. Então, olha o que aconteceu aqui. Então, quando eu retorno, eu pinto símbolos, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma grande quantidade de dados, né? Que o total é 90 e ele tem então uma tupla bem grande mesmo aqui. E eu poderia, né, aproveitar dentro desses símbolos, fazer pegar alguns dados aqui, né, que inclusive ele faz ali ele faz essa verificação ali dos dados, de algumas coisas, como por exemplo o nome, né. Então se eu pegar aqui, ó, description, tá muito desorganizado esse negócio, ó, exchange, ó, name, Euronoc, né, tá dizendo aqui, e o caminho dele é Forex Pro Euronoc. Né? E aí ele começa um outro, ó, symbols info, aqui é outro, e ele vai indo, olha, até chega, sessão, ó, ele vai até aqui mais ou menos, ó, EuroNZD, não sei se não é isso, mas olha que como, o tanto de símbolos, o tanto de informações que ele retorna. Isso aqui não é muito bom para mim, no entanto, isso aqui são as informações que eu tenho quando eu acesso símbolos. Então, para a gente entender bem o que aconteceu aqui. Quando eu acesso símbolos através do símbolos total, eu tenho simplesmente o número inteiro que vai ser retornado pela quantidade de símbolos que eu tenho. Quando eu venho no símbolos get, eu tenho as informações de todos os símbolos. E aí, no caso aqui, quando eu puxo a len, ou seja, o tamanho, quantos símbolos eu tenho, eu vou puxar, então, aqui o valor de 90. No entanto, se eu printar a variável símbolos, eu vou ter vários valores aqui no meio. Vamos tentar explorar um pouco mais. E a gente já vai fazer o seguinte, ó, já vamos tirar esses símbolos,
porque senão a gente vai ter muita informação inútil, beleza? Então a gente retornou ao estado anterior, onde a gente simplesmente printava a quantidade de símbolos e o comprimento dessa tupla aí, né? Vamos voltar lá então. Então a gente tem aqui, exibimos os 5 primeiros. O que, que ele vai fazer aqui? Agora ele vai iniciar um contador, ele dá um exemplo aqui de iniciar um contador. E a gente vai parar por aqui, eu acho, porque já estamos com 20 minutos. E aqui a gente vai ter mais um exemplo interessante que vai acontecer aqui. Então, para a gente finalizar hoje, ó, vamos utilizar mais um pedacinho do código e a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma variável count 0, ou seja, isso aqui é muito normal, que vai acontecer bastante dentro do Python, dentro de qualquer tipo de linguagem de programação, onde eu declaro então um valor para a variável. A variável count, ela tem o valor 0, é literal. Se eu, por exemplo, for printar aqui ela vai dar como um número inteiro, porque 0 ele não é um número quebrado, é um número inteiro. Aí o que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um for, ó, for s em symbols, ó, para cada símbolo em symbols. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar, ó, e vou adicionar 1. Então eu vou fazendo 1, aquele valor daquela variável, agora ele não é mais 0, agora ele vai ser 1. E eu vou printar, então, o número, né, o número count, ou seja, 0, 1, 2, 3. No caso aqui, como ele já inicia com 1, né, vai ser 1. E eu vou acessar dentro dos símbolos s.name. Ou seja, eu estou acessando de uma forma um pouco diferente. Não sei se vocês repararam, mas quando eu acesso a dict, eu tenho que fazer primeiro o nome da dict e a chave, né? Nesse caso aqui, como estou utilizando uma tupla, eu acesso s.name, né? Então vocês lembram que símbolos for s em symbols. Agora a gente precisa alterar aqui também, ó, símbolos, tá? Símbolos. Por que que eu alterei para símbolos aqui, ó? Porque eu estou procurando essa dos símbolos get. Então, eu estou chamando símbolos no símbolos get. E o que que eu estou fazendo, ó? Pegando lá em símbolos e acessando o name, tá? Eu vou executar aqui e a gente vai ver funcionando. Se eu tiver certo, né, ele vai printar, então, 5 valores de símbolos, porque o que acontece, ó? Ele tem um contador, ó. No primeiro for ele vai dar 1, no segundo for 2, 3, 4, 5. Quando ele é 5, ele vai dar um comando de break, ou seja, pare de fazer o loop. Então, quando eu executo, olha o que aconteceu. Então, aconteceu exatamente o que eu falei para vocês, né? Porque eu alterei aqui para símbolos, tá? Se eu, por exemplo, deixar como estava lá, symbols, ele vai dar erro. Olha, ele vai dar erro porque eu estou acessando symbols, eu tenho aqui em cima, ó, é um valor inteiro. Por isso que eu alterei para symbols, já que eu estou trabalhando com as duas variáveis. No caso, eu poderia deixar symbols, mas eu teria que mudar aqui no symbols get, tá? Como eu já alterei para símbolos aqui no symbols get, então eu estou acessando o que vem do symbols get. Nesse caso, então, eu acesso o symbols get, é tudo aquela lista, né, que eu não estou printando mais aqui, e depois eu inicio esse for, onde o primeiro valor, vamos executar novamente, o primeiro valor já é 1. Por quê? Porque eu já defino count, que seria a contagem, como 1. E aí, então, no segundo loop, eu pego, então, o primeiro nome, né? E aí, eu vou para segundo, o count vai ter o valor de 2, e eu vou pegar o segundo nome. Eu vou fazendo um loop até que chegue em 5 e eu paro. Se eu, por exemplo, colocar aqui o valor 10, eu não printo mais 5, mas agora eu vou printar 10 símbolos. Ó, então, os 10 primeiros símbolos estão printados. Eu ainda posso acessar aqui, né, só para a gente finalizando, mais uma coisa, né, por exemplo, S ponto, né, S ponto, não sei se eu consigo acessar, S ponto, eu teria que fazer diferente, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, vamos printar símbolos ali, ó, para eu achar como que eu vou acessar, ó. Vamos voltar aqui no início, ó, símbolos, chart, ó, custom, chart, select, visível, session, by, session word, volume, né? E o que a gente está procurando aqui, ó? No caso, a gente está procurando
corrente base, o que a gente está procurando? GBP, JPY, corrente base, GBP, categoria. Eu quero achar aqui o nome. Eu acho que se eu der um Ctrl F aqui até eu consigo. Name. Não, acho que não. Não sei, faz tempo que eu não uso isso aqui. Então, aqui ó, name, ó. Olha aqui. Então, no caso, quando eu estou acessando essa tupla, né, que a gente viu ali, eu estou acessando o name, tá? Mas eu poderia acessar qualquer um desses outros valores. E aí a gente já muda um pouco, ó. Por exemplo, se eu quiser, não quero acessar o name, mas eu quero pegar aqui um outro valor. Deixa eu pegar um outro valor dentro dessa tupla, que tá bem maluca essa tupla aqui, né? Eu vou pegar esse valor aqui, ó. Nossa, aqui tá meio louco, né, esse negócio aqui. Vou pegar um valor que tem alguma coisa que retorne de verdade, né? Description, aqui ó, S-Description. Então, quando eu acesso aqui, ó, eu sei que naquela tupla eu tenho um name, né? Então, s.description, description. Acho que é assim que tá escrito ali. Description. Description, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Ó? Quando eu estou printando, eu estou chamando a descrição, mas eu preciso fazer mais uma coisa aqui, ó, que é passar, né? Eu passei aqui, que a gente está dando um print de uma forma diferente, eu preciso passar mais um valor aqui, ó, de chaves, ó. Eu preciso fazer mais uma vez isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui mais o valor de chaves, agora eu vou chamar a contagem, vou chamar o nome e vou chamar a descrição. Se tiver certo é isso. Então, olha o que aconteceu. Então, agora eu já peguei aqui a descrição, que é chamado lá na tupla pelo description. Então, agora eu tenho aqui os 10 primeiros, né, que eu estou printando. Eu peguei o audicad, peguei o nome, né, peguei a descrição, que é o primeiro, né, eu posso colocar qualquer valor, eu posso, de repente, aqui nem colocar nenhuma contagem, eu sei que tem 90 aqui, eu posso colocar 90. E ele vai me trazer todas as informações de todos eles. Olha aqui, ó, como ficou uma bagunça esse negócio. Então, o que vai retornar aqui? Ele vai retornar o primeiro valor, né? Já que eu estou printando dessa forma aqui, né? Que é usando o format. É uma outra forma de você fazer o print. Eu primeiro estou printando o valor de count, ou seja, a contagem dentro do loop. Depois eu estou acessando s.name, que está dentro da tupla, que está dentro dessa bagunça aqui, né? E depois estou pegando s.description. Vamos pegar aqui um outro valor. Aqui de repente, ó, Trade Tick Value. Eu também posso acessar. Ctrl C. O que eu vou fazer aqui? Em vez de description, eu vou colocar Trade Tick Value. Agora, quando eu retorno aqui, ó, ele vai retornar então os valores de tick. Então, ele vai pegar ó, o nome, né? Áudio SD. E agora ele retorna o valor do tick. Tá bom? Então é isso. Nós já estamos aí com 28 minutos. Eu espero que você tenha aproveitado a nossa aulinha. Nós vamos parar aqui. Na próxima, a gente vai continuar daqui mesmo, né? Nós vamos fazer alguns filtros, né? E a gente vai tentar fazer algumas outras coisas. Nós já estamos em Symbols Get. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado, né? Eu vou colocar aqui do ladinho. Vamos fazer aqui uma diferencinha que só fica bonitinho aqui, né? Pra gente deixar aqui. Então, nós temos aqui uma forma, né, de você fazer o acesso através dessa biblioteca do Python para MetaTrader. E eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo, porque a gente tem trabalhado muito para trazer um conteúdo diferenciado para você. E eu espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e até mais. Valeu!